E aí, galerinha do sétimo ano, professor Jefferson aqui com vocês do Instituto Educacional Elinho, onde nós temos Deus em primeiro lugar, o ensino de qualidade é sempre. Muito bem, galerinha, vamos lá para a nossa aula de hoje de língua portuguesa, mais especificamente no livro de gramática, capítulo 6, páginas 72 até a 78. Tema falando sobre concordância verbal. E aí, galera, vocês lembram aí o que é concordância verbal? Lembra? Lembra que eu ensinei a siglazinha aí? Lembra? Não esqueça não, hein? Não esqueça da siglazinha, ó. Dá pra vocês verem aí? Tá muito escuro? Tá aqui. Nu. Lembra? Concordância verbal. Nu, ó. Sujeito concorda com o verbo em pessoa e número. Pessoa, você tem a primeira, segunda e terceira pessoa, né? Número, você tem singular e plural, papai. Muito bem, então o sujeito tem que concordar com o verbo em pessoa e número. Então, quando você vai saber se está em concordância verbal, você tem que descobrir quem é o sujeito, né? Primeiro você vai descobrir quem é o verbo, né? Vai fazer a pergunta ao verbo, descobre quem é o sujeito. Aí você vai ver se eles estão em mesma pessoa e número. Aí pronto. Se não tiver é porque não está em concordância verbal. Se estiver na mesma pessoa e número é porque estão em concordância verbal. Beleza? Então lembra, nu. Sujeito concorda com o verbo em pessoa e número. Muito bem. Ok. Essa foi a tua atividade de casa. Beleza. Show de bola. Vamos apagar aqui. Tá. Hoje você fica ligado. A sua atividade de casa é o conteúdo do dia 14. Ó. A tua atividade de casa, né? Ou a tua agenda, né? Como você achar melhor chamar aí. É a agenda, professor. Tá bom, você é quem manda. Ficou feio demais, mas esse nome aí, não. Vai lá. Atividade de casa. Se você não quiser escrever atividade de casa, você escreve agenda. Tanto faz. Para mim, tudo é uma coisa só. A agenda, atividade de casa, tudo é para você fazer mesmo. Então, você quem manda, meu patrão, minha patroa. Ó. Mas hoje nós vamos estudar a página 72 a 78. Aí você se lembre, pessoal, de olhar qual é o livro, ó. LP é a tua atividade de casa, a tua agenda. Ó. Anota aí, ó. LP, página 120 a 123. Tua agenda. A nossa aula de hoje é LG, livro de gramática. Página 72 a 78. Então preste atenção no serviço. Ok? Vamos lá, né? Galera, é o seguinte, hoje eu não bati as fotos do livro para lhe incentivar a estar com o livro abertinho, viu? Abra o livro, que às vezes tem aluno que não quer abrir nem o livro, fica só deitado com a barriga para cima ou para baixo, com a mão no queixo, só assistindo o vídeo. Você tem que pegar o seu lápis, sua borracha, o livro e vai fazendo as correções. Apaga onde você respondeu de maneira equivocada e coloca a respostinha correta, beleza? Então vamos lá. Ó, presta atenção. Página 72, ó, só para você identificar aqui, ó, P72, página 72. Q1, questão 1. Aí eu coloco o Azinho na frente aqui, ó, item A, certo? Ok, deixa eu só Ctrl C, pronto, tá no jeito. Aí vamos lá, ó. Reescreva as frases a seguir, passando os termos destacados para o plural. Aí faça apenas as modificações necessárias e observe as regras da gramática normativa, né? Então você vai ver se vai ficar tudo em concordância normalzinho. Então aqui, ó, você tem aí na letra A, dificuldade marcou a vida dela. Então coloca no plural. As dificuldades marcaram a vida dela, ok? É assim que você coloca no plural, certo? O que foi que marcou a vida dela? A dificuldade. Então, se você passar o verbo, se você passar a dificuldade para o plural, né, que é o termo que está destacado, então você vai ter que passar o verbo também para o plural, entendeu? Ó? Se você pegar aqui, ó, marcaram, pessoal, é o verbo, né? Quando ele estava no singular, o sujeito, que era as dificuldades, também estava no singular. Então, estava a dificuldade marcou a vida dela, né? Aí você pergunta ao verbo para descobrir o sujeito. Quem marcou a vida dela? A dificuldade.
E a questão está pedindo para você passar para o plural o nome dificuldade. Então, dificuldade aqui faz parte do sujeito, né? A dificuldade, sujeito. Você não vai passar para o plural dificuldades, para dificuldades. Então, ó, o artigo segue esse meu substantivo aqui, certo? E já que o sujeito agora ficou todo no plural, o meu verbo tem que ir para o plural também. Né? Suvepenu, sujeito tem que concordar com o verbo, em pessoa e número. Então, se o sujeito foi para o plural, o verbo também tem que ir para o plural. Então, por isso que fica as dificuldades marcaram a vida dela. Por que não fica as vidas delas? Porque aqui não tem nada a ver, né? Quem tem que concordar é o sujeito com o verbo. Não é o sujeito com o predicado inteiro. Aqui é o predicado inteiro, né? Não é o sujeito com o predicado todo. É só o sujeito, as dificuldades, concordar com o verbo. Pronto. O resto continua, né? Ok? Muito bem. Muito bem, bem. Muito bem, meu bem. Letra B, ó. De Baião. Para você, a satisfação pessoal deve ser prioridade? Aí você vai colocar no plural. Para vocês, a satisfação pessoal deve ser prioridade. Entendeu aí? Então a única cor que vai mudar, pessoal, é só o você mesmo. Para vocês, só. O resto, nada. Tá ok? Somente isso. Porque não tá nem mexendo com a questão de sujeito e o verbo, né? Não tá mexendo com isso. Certo? Que aqui, se você fosse perguntar ao verbo, ó, o que deve ser prioridade? A satisfação pessoal. Então, se você fosse reorganizar essa frase para ficar naquela sequência exata, sujeito mais predicado, ficaria assim, ó. A satisfação pessoal deve ser prioridade para você. Aí, o que deve ser prioridade para você? Satisfação pessoal, né? Então, isso aqui iria agir como sujeito. E aqui o verbo. Mas isso aqui não mudou nada. O sujeito e o verbo mudou nada. Então, você vai só passar a palavra mesmo em si para o plural. Só isso. Ok? Letra C de cuscuz. Quem era o convidado? Aí agora já vai mudar mais coisa, né? Ó. Quem eram os convidados? Ok? Você vai mudar convidado para o plural, né? E aqui o verbo também vai. Ok? Quem eram os convidados aí? Quem eram os convidados? Show de bola. Letra D. Não se pode esquecer do momento feliz, ó. Então não se pode esquecer dos momentos, ó. Não se pode esquecer dos momentos felizes. Certo? Não se pode esquecer dos momentos. Já que é para mudar o momento, ó, momento. Então o momento aqui vai ser um substantivo, né? Então vai mudar o artigo aqui também, ó. Que aqui ele está contraído, né? A preposição de mais o artigo o. Aí, como o artigo está se referindo a esse substantivo momento, então o que é que acontece? O momento foi para o plural, então o substantivo, ou melhor, o artigo o vai para o plural, então fica 12. E felizes é o adjetivo que está fazendo referência ao substantivo. Então, esse adjetivo também vai para o plural, certo? Momentos felizes, que ele tem que concordar também. Muito bem. Letra E de escova de dente. Enquanto durar a crítica, não voltará ao emprego. Então a crítica você vai colocar no plural, né? Então, enquanto durarem as críticas. Enquanto durarem as críticas, não voltará ao emprego. Certo?
Letra F. Fez-se greve. Então, ó, fizeram-se greves. Ok? Bom, galerinha, aí vamos lá para a letra G de gaiato. Gaiato, esse professor é gaiato, né? Ó, letra G de gaiato. Vamos lá. A direção avaliou que, para uma decisão acertada, devia-se considerar, além dos dados objetivos, a informação recebida. Então você vai colocar informação no plural. Então, ó, colocar assim, ó. Só um minuto aí. Aqui, 1, 2, 3, reticência, né? Porque é o seguinte, é todo esse outro texto que você vai copiar aí, né? Tarará, 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 você vai reescrever. Aí quando chegar na parte de colocar no plural, você vai fazer assim, ó. As informações recebidas. Ok? Muito bem, professor. Entendi, foi tudo. Então vamos para a questão 2, já que você entendeu tudo, né? Se não entendeu, me pergunte. Preencha as lacunas aplicando o verbo indicado entre parênteses. Observe a flexão de tempo e modo. Pessoal, é o seguinte. Ó, lá embaixo você vai ver, ó, que tem o verbo ser no presente do substantivo. Aí você vai colocar assim, embora seja. Ok? Esse é o primeiro verbo. O segundo, aí diz, embora seja o maior produtor e consumidor de feijão do mundo, o Brasil não faz o mesmo com o arroz, certo? Que é presente no indicativo. Então você vai ter que observar qual é a conjugação verbal que você vai utilizar aí, qual o tempo, certo? E o modo verbal. Tempo, presente, passado, futuro, modo, indicativo ou subjuntivo, entendeu? Então você vai colocar aí, ó. Primeira lacuna, seja. Segunda lacuna, faz. Então vou colocar só os verbos que você vai colocar nas lacunazinhas aí, certo? Aqui letra A de arroz. E aqui é a 2B, né? Página 72, 2B. Então na lista dos maiores produtores de arroz do mundo, o Brasil aparece, certo? Em nono lugar, que é o verbo aparecer no presente do indicativo, certo? Então ele aparece. Show de bola. Agora vamos para a página 73. Observe aqui o número da página. Página 73. Questão 2C. Vou colocar tudo aqui porque é da questão 2 ainda, né? Diz, ó, pesquisas mostram, que é o verbo mostrar, no presente do indicativo, né? Que com o aumento do consumo de arroz no Brasil em poucos anos, ó, o verbo haver no futuro do presente do indicativo, em poucos anos haverá. Ok? Futuro do presente do indicativo, né? Haverá. Ok? Muito bem. Vamos agora para a próxima questão 3, né? Questão 3, agora página 73, galerinha. Aí, na verdade, é o seguinte, você vai colocar, vai preencher essas lacunas aí do texto com os verbos indicados entre parênteses, flexionando-os da maneira necessária. Tá ok? Então é o seguinte, ó. Eu vou digitar aqui para vocês só os verbos que você tem que colocar nas lacunas, certo? Então preste atenção para não se confundir, ó. Primeiro verbo, ó. Durante o processo de formação territorial do Brasil, a criação de animais permaneceu, ok? Em segundo plano, pois as melhores terras passaram a ser utilizadas para o cultivo da cana-de-açúcar ao longo da faixa litorânea da colônia. No século XX, o Brasil favoreceu. Se eu digitar alguma coisa errada aí, vocês me avisam para eu corrigir, viu? Ei, professor! Diga aí, Joãozinho. Acordou, foi? Não, já tava ligado. É porque eu tava só cubando o movimento. Como é que os meninos vão dizer pro senhor, professor, se eu corrigir, se digitar errado, se a aula é gravada? Macho, não diz nada não, Joãozinho, macho. É que eu tava brincando com ele, macho. O Joãozinho fica atrapalhando o negócio aqui, mano. Já pensou um negócio desse? Ah, tá bom, professor. Desculpa aí, que eu pensei que você tava falando, era sério.
Tô brincando, mas lógico que a aula é gravada, como é que eles vão me dizer, macho? Esse Joãozinho, viu? A figura. Vambora, meu filho, parte pra frente, cá atrás, vem, gente. Vamos lá. Então ele favoreceu, né? O Brasil favoreceu a ocupação da parte colonial do país através da construção da capital Brasília e de rodovias ligando as regiões brasileiras de projetos agropecuários, da mineração, etc. Durante esse processo de ocupação, os pecuaristas compraram, porque tá no passado, né? Compraram as terras a preços muito baixos, o que estimulou, que vem do verbo estimular, né? A formação de latifúndios voltados para a criação do gado bovino. Muito bem! Aí vai lá no outro parágrafo. Os estados do Mato Grosso do Sul, de Minas Gerais, de Mato Grosso e de Goiás estão... O verbo estar, né? Espera ainda. Estão... no topo do ranking de criação do gado bovino, atividade que coloca o Brasil em uma posição de destaque no exterior. A produção da carne bovina se direciona, vem do verbo direcionar, tá? Para os grandes centros consumidores, como Estados Unidos e União Europeia. Em contrapartida, durante as últimas décadas do século XX, a condução da pecuária extensiva para a região norte acentuou, que vem do verbo acentuar, acentuou. Muito bem. O desmatamento de áreas da floresta amazônica. Aí continuando, vem lá. A avicultura, vem do verbo ser agora né? Outra atividade que merece destaque, pois tem crescido aceleradamente no Brasil para atender ao mercado interno. Esse crescimento reflete. Cadê? Reflete uma mudança de hábito do brasileiro que passou a consumir mais carne de frango do que bovina devido ao preço mais acessível. Muito bem. Pessoal, só um detalhe que eu quero dizer para vocês, ó. Esse verbozinho ter, ele pode ser expresso como tem ou tem com acento, ok? Quando é que o verbo tem, ele tem acento? Aqui, ó. Esse verbo, essa forma verbal aqui, ó, tem, né? Quando é que ele vem com acento? Quando ele está se referindo a alguma coisa que está no plural. Preste bastante atenção nisso. Então, se não se referir ao plural, não tem acento. Mas quando é que tem acento? Quando se refere ao plural. Por exemplo, eles têm muita coragem. Um exemplo, né? Ó. Eles, o verbo ter, não está se referindo a algo no plural, ó. Eles. Então, eles têm muita coragem. Posso dizer assim também, ó. João e Maria tem muita coragem, ó. O verbo ter não está se referindo a algo que está no plural, ó. João e Maria, entendeu? João e Maria tem. Então esse verbo ter está se referindo aos dois, certo? Entendeu aí? Então essa é uma dicasinha para você saber quando é que você coloca o acento no tem ou não coloca. Eu só ensino um porque o outro é automático, pessoal, é pela lógica. Se o verbo ter aqui, ó, essa forma verbal tem, está se referindo a algo no plural, eu coloco o acento, beleza. E se não estiver se referindo a algo no plural? É lógico que eu não coloco o acento, tá entendendo? Então só precisa você aprender um, porque o outro é automaticamente, você aprende, certo? Se se refere a algo no plural, então a forma verbal tem, recebe o acento. Circunflexo, viu? Chapeuzinho do vovô. Se não tiver no plural, aquilo a que o verbo tem está se referindo, então não tem acento, né? Então aprenda só, tá no plural, aquela parte que o verbo ter está se referindo, então você coloca o acento no ezinho da forma verbal tem. Se não tiver no plural, então, né? É automático, papai. Aí você vai ver na questão 4, agora página 74, né? Eu vou abrir outra página aqui. Que é para poder, né? Ficar tudo numa página só aí. Página 74, questão 4. Muito bem. Também a mesma coisa, né? Só preencher as lacunas aí, ó. Agora lê o texto a seguir, empregando os verbos indicados no quadro. Observa a concordância de cada um deles com o seu respectivo sujeito. Então você tem que ver o sujeito e assim
concordar o verbo com o sujeito. Aí tem esses verbos aí: possibilitar, seguir, levar, originar, figurar, voltar, dever, chegar, ter e poder. Aí fala da produção mundial de soja: Estados Unidos 35%, outros 4%, Canadá 2%, Paraguai 3%, Índia 4%, China 6%, Argentina 19% e o Brasil 27% dos produtores de soja. Show de bola. Aí vem aí, ó, a outra tabelinha lá embaixo que fala dos milhões de selamins e milhões de toneladas métricas. Estados Unidos 90%, observa aí a tabelinha. Show de bola. Aí vamos lá para a segunda colunazinha da página 74, onde fala sobre o avanço da soja. Muito bem. Aí diz assim, ó: espécie exótica inserida no Brasil para ser produzida em larga escala e atender ao mercado externo, a soja se originou. Olha, presta atenção, originou está se referindo a quem? Quem foi que se originou na Ásia? A soja. Então, a soja está no singular. Então, o verbozinho também se originou na Ásia e só chegou, porque também chegou está se referindo à soja, né? Dizendo que a soja chegou ao Brasil em 1882. Muito bem. Aí diz, ó, a primeira e segunda lacuna aí. A terceira vai lá no segundo parágrafo, ó: do sul do país a lavoura de soja seguiu, certo? O que está falando, quem foi que seguiu para o centro-oeste? A lavoura de soja. Então, a lavoura está no singular, então o verbo vai ficar também lá nessas pessoas do singular aí, beleza? Como se fosse ela seguiu, não é não? A lavoura seguiu, a lavoura de soja seguiu, ou seja, ela seguiu. Observa a concordância, terceira pessoa do singular, ok? Então o verbo também vai ficar na terceira pessoa do singular. Show de bola. Então a lavoura de soja seguiu para o centro-oeste, década de 1980 e 1990. Já no século 21, os produtores se voltaram. Aí presta atenção, ó. Voltaram. Por que voltaram para o norte do país, né? Aí você vai perguntar o verbo. Ó, os produtores voltaram para o norte do país, né? Aí você pergunta, quem é o verbo? Voltaram, né? Aí você pergunta, quem voltaram para o norte do país? Os produtores, né? Então os produtores é o sujeito, ok? Aí aqui esse sujeito você não pode substituir ele. Se você quiser, você pode substituir esse sujeito aí pelo pronome eles, não pode não? Não pode não substituir pelo pronome eles? Você pode deixar assim, ó, eles. Aí se você pode substituir pelo pronome eles, eles está na terceira pessoa do plural. Então o verbo vai ter que ficar na terceira pessoa do plural também. Eles voltaram. Entendeu? Para o norte do país. Então cuidado para dizer os produtores voltam. Os produtores voltou. Os produtores, o que a gente às vezes vê muito na linguagem coloquial, né, na informal, isso aqui, ó, os produtores voltou, né? Para os produtores voltou para o norte do país. Produtores voltou? Como assim? Voltou, pessoal, está na terceira pessoa do singular, certo? Mas os produtores está na terceira pessoa do plural, e é eles. É como se eu dissesse assim, eles voltou, ó, não dá certo. É eles voltaram para o norte do país. Entendido aí? Então muito cuidado para não se confundir. Então essa forma verbal, voltaram. Aí diz aí, para o norte do país, o avanço das pesquisas agronômicas possibilitou. Aí você, professor, não é possibilitaram não? Vou até escrever logo aqui, possibilitou. Não é possibilitaram não, professor, porque não tem assim agronômicas. Ó, agronômicas. Não é possibilitaram não, professor. Preste atenção, pessoal, ó. Preste atenção no detalhe. Leia todo o contexto, ó. O avanço das pesquisas agronômicas possibilitaram, um exemplo, né, a realização de modificações. Aí, preste atenção, ó. Eu vou escrever para você aqui. O avanço das pesquisas agronômicas, né? Aí possibilitaram ou é possibilitou? Pergunte ao verbo. Quem possibilitou a realização de modificações Quem foi que possibilitou? O avanço das pesquisas. Entendeu? O avanço. Então está se referindo, pessoal, ao avanço
das pesquisas. Não está se referindo a agronômicas, simplesmente. O núcleo do meu sujeito aqui, ó, quando eu pergunto ao verbo, quem possibilitou a realização de modificações? Aí, ó, o avanço das pesquisas agronômicas é o meu sujeito, ok? Aí você vai ter que observar o núcleo do sujeito aqui, ó. É avanço. O núcleo é avanço. Então, você tem um núcleo, você tem um sujeito simples. Se você tivesse dois núcleos, aí você teria um sujeito composto. Aí sim o verbo iria para o plural. Mas você tem apenas um núcleo. E esse núcleo está no singular, certo? Então, se você só tem um núcleo e o núcleo ainda está no singular, então o verbo vai ficar no singular também, ó. O avanço possibilitou, certo? Esse das pesquisas agronômicas é como se fosse simplesmente um complemento do núcleo do sujeito, certo? Ó, se você tirar isso aqui, ó, vamos tirar. O avanço possibilitou, show de bola. Se você colocar, simplesmente você está inserindo mais informações, ó. O avanço das pesquisas agronômicas, certo? Possibilitou. Mas não foram as agronômicas que possibilitaram, foi o avanço que possibilitou. Então você tem que fazer você tem que começar a ter esse entendimento. A quem é que o verbo está se referindo mesmo? Vocês lembram que o sujeito é o que determina a flexão do verbo? Não é? É o termo da oração que determina a flexão do verbo. Então, ó, você tem que ver, tem que tentar encontrar o núcleo do sujeito. Aí você tem que saber, se tiver só um núcleo, é porque é sujeito simples. Então a tendência é que o verbo esteja no singular. Porém, se esse núcleo estiver no plural, aí o verbo vai para o plural. Mas se você tiver dois núcleos, então você tem um sujeito composto. Então o verbo vai para o plural também, ok? Se fosse o avanço e a modificação. Ah, papai. Se fosse assim, ó, o avanço das pesquisas econômicas, das pesquisas agronômicas e a modificação, aí já é outra história. Você está com dois núcleos, ó. Você tem um núcleo que é o avanço e tem outro núcleo que é a modificação. Entendeu? Ó, o avanço das pesquisas agronômicas e a modificação tecnológica, sei lá, modificação tecnológica. Um exemplo, né? Ó. Aí sim você iria colocar possibilitaram. Porque aí o verbo agora, ó, ele está concordando com o sujeito composto, ó, que tem dois núcleos, avanço e modificação. Certo? Fica ligado nisso aí, certo? Fica ligado para não se confundir. Show de bola. Então vamos lá, ó. O avanço das pesquisas agronômicas possibilitou a realização de modificações para que a soja pudesse ser produzida. Aí agora já está se referindo à soja também, né? Quem pudesse ser produzida em diferentes condições. Você pergunta ao verbo, né? Quem pudesse ser produzida? A soja. Então, pudesse. Certo? Muito bem. Aí vai lá. Produzida em diferentes condições, tendo em vista a diversidade climática do território nacional. Atualmente a soja tem, ó. Tá vendo? A soja tem. Aí eu te pergunto, tá no singular ou tá no plural? Aquilo a que a forma verbal tem está se referindo. Essa forma verbal tem não está se referindo à soja? A soja está no plural? Não. Então não coloca acento, não é. Entendeu, papai? Só vai colocar acento se aquilo a que a forma verbal tem está se referindo estiver no plural. Se fosse as sojas, um exemplo grotesco aqui, ó. As sojas, aí sim eu colocaria o acento. Cadê o acento, papai? Aqui, ó. As sojas, agora sim, elas têm, né? Show de bola. Muito bem. Então, a soja tem como principais finalidades a produção de ração animal e óleos vegetais. O crescimento do cultivo no Brasil se deve ao crescimento, ó. O crescimento se deve. O que é que se deve à alta demanda externa? O crescimento do cultivo. Então, o sujeito é o crescimento do cultivo no Brasil, certo? Aí o crescimento, ó, crescimento é o núcleo. Então, eu tenho um sujeito simples e esse núcleo está no singular, que é o crescimento. Então, núcleo, crescimento, está no singular.
Então o verbo vai estar também no singular. É como se fosse assim, ó. Ele, né? O crescimento do cultivo no Brasil, ele se deve à alta demanda externa, o que leva, certo? Esse crescimento, ele leva os grandes empresários a investir em cada vez mais nesse tipo de atividade. Assim, hoje o Brasil figura. O Brasil figura, ou seja, ele, né? Ele, o Brasil, né? Figura como o segundo maior produtor mundial, perdendo apenas para os Estados Unidos. Certo? Quem é que figura como sendo o segundo maior produtor mundial? O Brasil é o sujeito, certo? O Brasil é o sujeito. Então tem um sujeito simples também. Eu posso substituir pelo pronome ele, né? Ele figura. Então ele está na terceira pessoa do singular. Então o verbo figurar vai ficar também na terceira pessoa do singular. Ok? Muito bem. Pessoal, se ficar dúvida, pergunta, tá ok? Pergunta. Às vezes eu falo meio rápido, né? É mania minha mesmo de falar, pensar rápido e falar rápido. Aí se você teve dificuldade porque eu falei rápido, um exemplo, né? Às vezes eu fico me policiando, tentando falar mais devagar e às vezes não consigo. Eu tenho esse problema. Aí você volta o vídeo e diminui a velocidade do vídeo, entendeu? Se você, o professor falou muito rápido, não entendi nada. Volta o vídeo e diminui a velocidade. Você vai lá naquela engrenagemzinha, se você tiver no computador, do canto inferior direito, tem uma engrenagemzinha, você clica na engrenagem, aí vai lá, velocidade de reprodução, vai estar lá normal, né? Aí você pode colocar 0,75, que você diminui a velocidade da reprodução. Aí eu vou ficar falando mais lento lá. Entendeu? Então você pode fazer isso também, certo? E se não, você só assiste de novo e ficar, se a dúvida permanecer, você me pergunta. A gente vai tentar esclarecer aí, tá ok? Vamos lá, página 75, questão 1 diz assim, ó, alguns casos de concordância verbal. Como vimos, de acordo com a regra geral da concordância verbal, o verbo deve concordar em pessoa e número com seu sujeito. Mas há situações em que, tendo em vista a gramática normativa, essa regra nos deixa em dúvida. Um caso desse tipo ocorre quando o sujeito é formado pela construção nem. Observe, nem a batata nem a cenoura possuem destaque na produção brasileira. O outro exemplo, nem a batata nem a cenoura possui destaque na produção brasileira. Analisando essas condições, o que podemos concluir sobre a flexão do verbo? Bom, preste atenção. Quando os núcleos... Foi aqui, peraí. Núcleos do sujeito são ligados pela construção nem e depois vem o nem de novo. O verbo concorda com os dois núcleos ou apenas com o núcleo mais próximo. Ok? Então preste atenção, Quando os núcleos do sujeito são ligados pela construção nem e depois o nem de novo, o verbo concorda com os dois núcleos ou apenas com o núcleo mais próximo. Na primeira frase, pessoal, onde ele diz, nem a batata nem a cenoura possuem, né? Nem a batata nem a cenoura possuem. Então o verbo não está no plural. Então isso quer dizer o quê? Que o verbo está concordando tanto com a batata como com a cenoura, certo? Nem a batata nem a cenoura. Agora se eu tirar do plural e colocar só assim, possui, aí já muda tudo. Porque como está no singular, ele está se referindo só ao núcleo mais próximo, que é a cenoura. Por exemplo, nem a batata nem a cenoura possui. Nesse caso o verbo está concordando só com a cenoura, que é o núcleo mais próximo. É o que ele está dizendo. Quando os núcleos do sujeito são ligados pelas construções nem, o verbo concorda com os dois núcleos ou apenas com o núcleo
mais próximo. Se eu colocar o verbo no plural, ele vai concordar com os dois núcleos, ó, batata e cenoura. Se eu colocar o verbo no singular, vai concordar só com o núcleo mais próximo. Entendeu? Então o verbo vai se referir só ao núcleo mais próximo, se eu colocar o verbo no singular. Tá ok? E aí você tem que entender também uma coisa. Quando você fala assim, ó, nenhum nem outro. Nenhum nem outro. Aí a gramática normativa determina que o verbo deve ficar no singular. Certo? Se você fosse falar, ó, nenhum nem outro faz o que se pede. Vamos supor, ó, nenhum nem outro faz o que pedimos. Um exemplo, né? Ó? Vamos supor que você está falando a respeito de 2 colaboradores lá da empresa que você trabalha. Aí você diz, rapaz, nenhum nem outro faz o que pedimos. A gramática normativa exige, quando você usa essa expressão, ó, nenhum nem outro, você tem que utilizar o verbo no singular. Você não pode colocar assim, ó, nenhum nem outro fazem. Não, fazem não. Nenhum nem outro faz. Ok? Então preste atenção nesse detalhe aí. Certo? Um detalhezinho, né? Útil bem. Agora vamos para a questão 2, né? Página 75. Página 75, questão 2 diz assim, ó. Situação 1. A maior parte dos produtos agrícolas enfrenta dificuldades de escoamento. Então, a maior parte enfrenta. Aí vamos lá, ó. A segunda frase. A maior parte dos produtos agrícolas enfrentam dificuldade de escoamento. Aí na situação 2, ó. A maioria das terras está concentrada nas mãos de poucos produtores. Aí a situação, a outra frase, a maioria das terras estão concentradas nas mãos de poucos produtores. Como você pode perceber, nessas situações é possível ocorrer tanto o singular quanto o plural do verbo. Pensando nisso, responda. Caso o verbo fique no singular, qual é o núcleo do sujeito das duas situações? Qual é o núcleo do sujeito? Ó, na situação 1, o núcleo do sujeito é a palavra parte. Vou até colocar entre aspas aqui para você entender, ó. Certo? Preste atenção à pergunta, ó. Caso o verbo fique no singular, ou seja, na situação 1 lá, a primeira frase, ó, a maior parte dos produtores agrícolas enfrenta dificuldade de escoamento. Então, se o verbo está no singular, então você está se referindo a quê? Ó, a maior parte dos produtos agrícolas enfrenta, né? Ó, enfrenta. Então, nesse caso, se o verbo ficar no singular, você vai perguntar: quem enfrenta dificuldade de escoamento? Aí o sujeito é esse aqui tudo, né? A maior parte dos produtos agrícolas. Mas quem é o núcleo? Parte. Ó, certo? Parte é o núcleo. Se eu colocar isso aqui no plural, ó, enfrentam, aí quem seria o sujeito? A mesma coisa. Quem é que enfrenta? Né? A maior parte dos produtos agrícolas. Mas quem seria o núcleo, né? Produtos. Não é isso? Ó? Tá no plural, ó. Entendeu? Esse seria o núcleo. Produtos. Seria o núcleo porque aqui o verbo tá no plural. Então tenho que procurar aqui um núcleo no plural, né? Para concordar. Então já mudaria tudo aí a figura, né? Ok? Então fica ligado. Eu vou deixar aqui que pode ser que eu precise dessa frase. Aí, pessoal, na situação 2, ó, na situação 2, isso aqui tudo é a resposta da questão 2, letra A, certo? Questão 2, letra A. Ó. Na situação 1, o núcleo do sujeito é a palavra parte. Na situação 2, o núcleo é
maioria. Que aí ficaria lá, ó. A maioria das terras está. Certo? A situação 2 é essa aqui, ó. A maioria das terras está. Aí aqui é o verbo, né, ó. Está é o verbo. Aí você pergunta, quem está concentrado na mão de poucos? Ou o que está concentrado na mão de poucos produtores? Ó. A maioria das terras é o sujeito. Qual é o núcleo? Maioria. Se lembra, pessoal, que para você encontrar o núcleo, se tiver um artigo, é bem facinho, né? Vem depois do artigo, porque o artigo ele tem aquele poder de substantivar uma palavra, né? Então vai ficar facilzinho, ó, o artigo e o substantivo. Certo? O núcleo do sujeito, ele geralmente é uma expressão que tem um caráter substantivo. Ou é um substantivo diretamente, ou uma expressão substantiva, algo nesse sentido. Então, grava primeiro assim, ficar mais fácil. O núcleo do sujeito geralmente vai ser um substantivo. Ou algo que expresse um substantivo. Beleza? Isso, o núcleo. Então, a, depois do artigo definido a, então vai vir geralmente o substantivo. Certo? Então, a maioria das terras. Então, esse seria o núcleo. Maioria. Ok? Muito bem. Letra B agora. Ó. Se o verbo ficar no plural, qual é a palavra que determina essa flexão? Aí até eu já falei, né? Ó. Vou colocar aqui. Copiar e colar para a gente ganhar tempo. Ó. Página 76 agora. Deixei aqui na mesma porque é a mesma questão, né? Ó. Questão 2, letra B. Ó. Na situação 1, o núcleo do sujeito Deixa eu ver a pergunta. Se o verbo ficar no plural, qual é a palavra que determina essa flexão? Então, a palavra que determinaria a flexão seria a palavra produto. Na situação 1, a palavra que determina a flexão do verbo é produtos, né? Produtos. Eu até falei para vocês já, né? Ó, se tiver aqui no plural, enfrentam. Então, o núcleo seria produtos. Então, é a palavra que está determinando a flexão do verbo, certo? Porque está no plural aqui. Aí, na situação 2, a situação 2 seria, se tivesse aqui, ó, a maioria das terras estão. Estão. Então, já que está no plural, o verbo está concordando com o quê? Com terras, ok? Na situação 2 é terras. Show de bola? Ó, na situação 1, a palavra... Eita, um carro de som, hora dessa. Macho, tô dando aula para meus alunos, macho. Atrapalha não. Ó, na situação 1, a palavra que determina a flexão do verbo é produtos. Na situação 2 é terras. Ok? Eu posso apagar aqui. E vamos para a questão 3. Questão 3, página 76. Certo? Vamos lá, diz assim, ó. Em textos expositivos em que os temas abordados apresentam dados estatísticos, é muito comum ocorrerem dúvidas com relação à concordância do verbo com expressões numéricas. Uma situação em que esse tipo de concordância gera dúvida acontece quando o sujeito é representado por uma expressão de porcentagem seguida de um termo preposicionado. Nesse caso, o verbo poderá concordar com a porcentagem ou com o termo preposicionado. Por exemplo, 1% das terras foi inundada. Né? Nós temos essa frase aí, ó, 1% das terras foi inundada. Certo? E eu posso ter, ó, 1% das terras foram. Ó.
foram inundadas. Ok? Nesse primeiro caso, ó, foi, o verbo não está no singular? Foi. Então ele está se referindo ao quê? Quem é que está determinando aquela flexão do verbo lá? É 1%. Certo? Está concordando com o verbo foi. Já no verbo foram, quem está concordando é das terras. Entendeu? Está concordando com terras. Show de bola? Aí tem o outro exemplo aí, ó. 3% da produção estragaram. Por que que fica no plural? Porque isso aqui está concordando com, ó, 3%. Certo? 3 não está no plural? Então 3% da produção estragaram. Aí quando fala aqui, ó, quando fala estragou, ó, 3% da produção estragou. Aí o estragou agora tá concordando, sabe com o quê? Produção. Ó, que tá no singular, ó. Certo? Da produção. Beleza? Muito bem. Bora lá, pessoal. Aí o seguinte, ó. As perguntas que ele faz são essas aqui. As perguntas que ele faz. Ó. Agora, analise as frases a seguir e indique aquela em que há concordância inadequada. Certo? Então vamos lá, ó. Letra A. Apenas 1% da propriedade possui soja plantada. Tá ok, né? 1% da propriedade. Show de bola. Segundo dados, 27% da população mundial de soja vem do Brasil. Então, também dá certinho, né? Vem. O que é que vem do Brasil? Produção mundial. Ou seja, está se referindo à produção. Não está se referindo aos 27. Se estivesse se referindo aos 27, tinha um acentozinho no E. Ok? Muito bem. A do verbo, na forma verbal, vem. Certo? Muito bem. Letra C. Laranja, banana e abacaxi responde por 66% da produção de frutas no Brasil. Preste atenção. Qual é o verbo? Ó. Laranja. Vou até copiar aqui. Laranja, banana e abacaxi. Aí diz assim, ó. Responde por 66% da produção de frutas no Brasil. Preste atenção no detalhe, ó. Qual é o verbo aqui, pessoal? Aí você vai dizer, rapaz, é produção, professor, que vem do verbo produzido. Preste atenção, está antecedido de um artigo. Então aqui vai ser um substantivo, certo? Produção. Então o verbo aqui, pessoal, é responde. Vem do verbo responder. Então você vai perguntar o verbo para descobrir o sujeito. Ó. Quem descobrir, né, o sujeito, e automaticamente você vai descobrir quem vai determinar a flexão do verbo. Quem responde por 66% da produção de fruta do Brasil? Aí, professor, quem responde é a laranja, a banana e o abacaxi. Então, papai, aqui você tem 3 núcleos. Ó, laranja, banana, abacaxi. Então você tem um sujeito composto. Então o verbo teria que estar no plural, ó. Entendeu? Porque aqui você poderia substituir, ó, pela forma verbal, eles, né, ó? Eles respondem. Eles quem? A laranja, a banana e o abacaxi. Simples assim. Você pega o sujeito e tenta substituir por um pronome pessoal do caso reto. Aí fica muito simples, porque o eles é terceira pessoa do plural. Então o verbo vai ter que ir também para a terceira pessoa do plural. Entendeu?
terceira pessoa do plural. Então não poderia ficar eles responde. A laranja, a banana e o abacaxi responde. É como se eu estivesse dizendo assim, eles respondem. Não, eles respondem por 66% da produção de fruta no Brasil. Então, já que a questão está pedindo a alternativa em que a concordância está inadequada, você vai marcar a letra C de cuscuz. Ok? Muito bem. Aí a letra D, ó, dos 66% das frutas produzidas no Brasil, a banana representa 25%. Tá ok, tudo direitinho, né? Vem lá, produzidas, né? Tranquilozinho. A banana representa 25%, né? Então, a banana representa. O verbo aí, quem é que representa 25%? A banana. Certo? Então, você vai procurar o verbo, pessoal, para encontrar o sujeito. Você às vezes fica assim na dúvida, né? Porque tem, ó, uma barulheira aí, ó. Tá bagunçado, né? Ó, dos 66% das frutas produzidas no Brasil, a banana representa 25%. Preste atenção no detalhe que eu já até falei para vocês. Quando você tem a forma verbal assim, ó, por exemplo, a tua frase está organizada desse jeito: sujeito mais predicado, né? Você tem o sujeito mais o predicado. Aqui, pessoal, quando você tem essa forma você tem essa estrutura na tua frase, tu não tem vírgula. Tu não coloca vírgula. Entre o sujeito e o predicado, tu não vai colocar vírgula, vai direto. Mas aqui tu viu uma vírgula. Opa, papai. Se tu viu uma vírgula, tem alguma coisa invertida. Certo? Tem alguma coisa invertida. Então, provavelmente está assim, ó. O predicado. Peraí, viu? Só um minuto aí. Provavelmente está assim, ó. Predicado antes do sujeito. Provavelmente. Se tem uma vírgula, então teve uma quebra na estrutura, vamos dizer assim, padrão, né? Não que esteja errado o predicado vir antes. Não está errado, tá certo. Só que, vamos dizer assim, a estrutura padrão para que não haja vírgula tem que ser sujeito mais predicado. E aí, nesse caso, tá como se fosse invertido, ok? Então, se você inverter aqui, ó, para colocar na estrutura padrão, ficaria assim, ó. A banana representa 25% dos 66% das frutas produzidas no Brasil. Aí você iria perguntar o verbo, ó. Cadê o verbo? Tá aqui, ó, representa. Quem representa 25% dos 66% das frutas produzidas no Brasil? A resposta, a banana. Então a banana é o teu sujeito, ok? E banana é o núcleo do sujeito, que é o substantivo. Aí banana só tem um núcleo, né? O meu sujeito só tem um núcleo, que é banana, certo? E esse núcleo está no singular ainda mais. Pelo fato de só ter um núcleo, o meu sujeito só tem um núcleo, eu tenho um sujeito simples. Então tudo indica que o meu verbo já iria para o singular. Mas eu tenho que observar em que pessoa, ou melhor, em que número está o meu núcleo. O meu núcleo está no singular ou no plural? Está no singular, então fechou. O meu verbo vai ter que estar no singular. Então está certinho, né? A banana representa, ok? Então aqui eu tenho o meu verbo, aqui eu tenho o meu sujeito. E eles estão concordando, bonitinho, certo? E letra E, ó, segundo o IBGE, 5% da produção de frutas no Brasil são representados pela maçã. Mesma coisa, tem uma vírgulazinha, então tudo indica que esse segundo IBGE iria lá para o final, né? Aí ficaria 5% da produção de frutas no Brasil são. Tá ok. Porque o verbo são tá no plural, tá se referindo ao quê? Aos 5% lá, né? Certo? O que é representado pela maçã? 5% da produção de frutas. É esse exemplo aqui, ó. Como se fosse, ó, 3%, ó. Certo? Só que lá no exemplo tá 5% da produção de frutas no Brasil são representados. Ou seja, o que é representado? Os 5%. Então tá ok também, certo? Bem direitinho. Então você vai marcar a letra C.
Pessoal, tem que ter muita atenção nessa questão de sujeito, predicado, para você decidir a concordância verbal. Porque você tem que saber encontrar o verbo em primeiro lugar, você tem que saber encontrar quem é o sujeito, certo? Fica ligado que se o verbo está vindo depois de um artigo, provavelmente aquele verbo não é um verbo, é um substantivo, que ele sofreu o processo de substantivação. Então você tem que ter essas regras, por isso que nós estudamos todas essas regrinhas, porque você tem que ficar ligado, certo? Se você não lembrar dessas regrinhas, você vai acabar escorregando na casca de banana aí, ok? Então agora questão 4, né? Questão 4 vai dizer assim: ó, outra situação que gera dúvida acontece quando o sujeito é representado por numerais fracionários seguidos de um termo preposicionado. Aqui também o verbo pode concordar com o numerador da fração ou com o termo preposicionado. Exemplo: aí, ó, 1/4 das frutas produzidas no Brasil corresponde à banana. Então, ó, o verbo corresponder está no singular, então enquanto está concordando com o numerador da fração. Vou copiar aqui, ó. 1/4 das frutas. Professor, essa aula está muito comprida. Pessoal, é o seguinte, só te fazer um alerta. Esse conteúdo tu vai precisar ter uma base boa, porque no próximo ano, 8º ano, tu vai pegar uns outros conteúdos aí que tu vai precisar dessa base de sujeito e predicado. Você vai me dizer. Depois você pergunte à professora Patrícia lá. Professora, quando você estiver no 8º, né? Eu precisava ter aprendido bem a ideia de sujeito e predicado. Aí você pergunte lá a ela depois, certo? Que é a concordância verbal. Por isso que eu estou investindo mais tempo nessa aula aqui, explicando esses detalhes, porque tu tem que saber identificar quem é um sujeito, quem é um predicado, certo? Se tem concordância verbal, se não tem, para tu ficar com um arcabouço melhor, assim, com mais ferramentas para tu escrever uma redação de forma mais elegante, de forma mais correta, vamos dizer assim, né? Então vamos lá, ó. 1/4 das frutas produzidas no Brasil corresponde a banana. Ok. E também pode ser escrito dessa forma: 1/4 das frutas produzidas no Brasil correspondem à banana. Aí preste atenção. O verbo aqui está no singular, então ele está se referindo ao quê? Ao numerador da fração. Ó, o que é que corresponde? Você não vai perguntar o verbo para descobrir quem é o sujeito? O que corresponde à banana? Aí, sujeito: 1/4 das frutas produzidas no Brasil. Show. Quem é o núcleo do sujeito aqui no caso? Que é o que está determinando a flexão do verbo. Ó. É que é o numerador da fração. Que ele falou lá, né? Ó. O verbo pode concordar com o numerador da fração. 1/4 não é uma fração? 1/4. Então vai concordar com o numerador da fração. Nesse exemplo aqui, ou com o termo preposicionado. Preposicionado, pessoal, é nesse segundo caso aqui, ó. Correspondem à banana. O que é que tá vindo preposicionado? Ó, das frutas. Não tá vindo a preposição aqui antes, ó? De. Esse das é de mais as. Aí ele foi feito uma contração aqui, ó. Aí fica das. Então esse é o termo pré-posicionado, certo? Então você vai ver lá, quando está no plural o verbo aqui, ó, nesse exemplo, ó, o que corresponde à banana? As frutas, né? Ó, correspondem à banana o quê? Aí 1/4 das frutas produzidas no Brasil. Mas o que é o núcleo aqui? Esse verbo que está no plural está concordando com o quê? As frutas, certo? Produzidas no Brasil é só uma informação a mais, certo? Informação a mais. Então esse é um outro caso que produz assim vamos dizer assim, uma confusão, né? Acaba às vezes você se confundindo, beleza? Vamos lá. O outro exemplo, ó, 3/4 das frutas 3/4 da fazenda. 3/4 da fazenda produzem frutas
para exportação. Aí vamos lá. O verbo, ó, pode estar no plural. Produzem. Está se referindo ao quê? Ao numerador da fração. Ó. 3 produzem. Ok? Ou então, ó, fazenda produz. Né, ó? Fazenda produz frutas para exportação. Tá entendendo a concordância aí? São casos particulares, certo? Que você tem que ter cuidado aí e atenção para não errar. Então, quando você se refere aqui ao numerador da fração, você coloca no plural. Se o numerador da fração estiver no plural, né? Como é nesse exemplo aqui, ó. 3 está no plural, então o verbo, para concordar com esse numerador da fração, tem que ir para o plural. Agora, se você quiser concordar com o termo preposicionado, que é um termo que vem com a preposição antes, aí você vai olhar se esse termo preposicionado está no singular ou está no plural. Aí você tem que concordar o verbo com ele. Ou seja, resumindo, é o que a própria questão disse. Nesses casos, quando tem uma fração, né? Tem um número fracionário representando alguma coisa aqui no texto, você vai concordar o verbo ou com o numerador da fração ou com o termo preposicionado. Nesse caso, nesse primeiro caso aqui, ó, como o numerador da fração está no singular, o verbo foi para o singular. Aqui o termo preposicionado está no plural, então o verbo foi para o plural. Nesse segundo exemplo, ó, o numerador da fração, que é 3/4, está no plural. Então o meu verbo foi para o plural. Já o meu termo preposicionado está no singular, fazenda. Então o meu verbo vai para o singular. Ok? Bem legal essas dicas aí, certo, pessoal? Dicas muito, muito legais. Então vai te ajudar muito a responder aí as questões. Então vamos para a questão 4, letra A, né? Vamos lá, ó. Preencha as lacunas com uma forma verbal adequada. Então, vamos lá. Metade das terras cultivadas em nosso país corresponde ou correspondem ao plantio de soja. Aí você vai utilizar o verbo corresponder no presente no indicativo. Pessoal, na letra A você tanto pode usar a forma verbal corresponde, como você pode utilizar a forma verbal correspondem. Ok? Porque tanto pode se referir a metade, que seria o caso 1/2. Então, se você colocar o verbo no singular, é porque você está concordando com o numerador da fração, que seria 1, né? E se você colocar no plural, ó, correspondem, você está se referindo ao termo preposicionado das terras, certo? Das terras. Ok? Muito bem. Letra A, né? Vamos para a letra B. Vale, peraí. Letra B. Página 76, questão 4, letra B. Diz assim, ó. 1/10 da produção de frutas. Aí tem o verbo ser, que você tem que aplicar lá, certo? No presente indicativo, ó. Representado pelo cultivo de uva. Então, 1/10 é 1. O numerador da fração está no singular. 1/10 da produção de frutas é representado pelo cultivo de uva. Aí você diz, professor, mas não podia ser também são, não? Presta atenção. Não é? Eles são, mas presta atenção. Tanto o numerador da fração, pessoal, está no singular, que é 1/10, quanto o termo preposicionado, ó, tá? Da produção, ó, também está no singular, ó, a produção, né? Entendeu? Então, tanto o numerador está no singular, como o termo preposicionado está no singular. Agora, se fosse 1/10 das produções, aí é outra história, né? Aí você poderia utilizar tanto é como são. Mas, nesse caso, todos os dois estão no singular. Tanto o numerador da fração, quanto o termo preposicionado. Ok? Muito bem. Letra C. Letra X, ó. Eu acho que aqui já dá para apagar, né, pessoal? Eu tava deixando aqui porque se precisasse você fazer uma consulta, mas já dá para apagar aqui, já dá para ter lembrado, né? Numerador da fração,
o verbo vai ter que concordar ou com o numerador da fração ou então com o termo preposicionado. Decora isso. 1/4 da produção de... Letra C, né? Na página 77 agora. Deixa eu mudar aqui. Página 77. Estou conservando na mesma página porque é a mesma questão, certo? Ó, 1/4 da produção de carne bovina brasileira para exportação. Agora você tem que utilizar o verbo ir no presente indicativo. Você vai colocar o quê? Vai para Hong Kong. Preste atenção, ó. 1/4, né? Ó, 1/4. Então, tanto... Ó, tanto o numerador da fração 1 está no singular, quanto o termo preposicionado da produção. Entendeu? Ó? Por isso que eu só tenho uma maneira de escrever aqui esse verbo, porque ele vai ter que estar no singular, porque tanto o numerador está no singular, o numerador da fração, que é 1, quanto o termo preposicionado está no singular. Dica super, hiper, ultra, mega legal, viu? Essa é a questão aí do termo preposicionado ou numerador da fração. Fica ligado, certo? Ok. Letra D, né? Página 77. Um quinto dos frangos produzidos para exportação, aí vou ter que utilizar o verbo seguir, ó, para a Arábia Saudita. Eu vou escrever logo aqui as formas verbais, ó. Os núcleos, os possíveis núcleos do sujeito, ó. Tenho 1/5, né? E o termo preposicionado dos frangos. Aí você observa, professor, então aqui eu posso ter mais de uma forma verbal, né? Porque eu tenho 1 no singular, que é o numerador da fração, e o termo preposicionado está no plural. Então, se é o verbo seguir no presente, no indicativo, tanto eu posso colocar seguem, como eu posso colocar segue. Certo? Vou colocar na ordem aqui, né? Segue e seguem. Que ordem? Porque primeiro eu posso concordar com o numerador da fração, ó. 1/5 dos frangos produzidos para exportação segue para a Arábia Saudita. Ou então 1/5 dos frangos, né, seguem. Certo? Dos frangos seguem. Entendeu? Então, fica ligado. Letra E. O Ministério da Agricultura espera que até 2020, 50% da produção pecuária brasileira, aí o verbo ser, né, consumida pelo mercado interno. Muito bem. Então aí você vai utilizar a forma verbal, ó, seja, no singular, né? Ok? Ó, galerinha, essa letra E aí, ó, você teria as duas formas verbais, certo? Tanto seja como sejam. Você teria as duas formas. Por quê? Ó, o Ministério da Agricultura espera, preste bastante atenção nisso aqui, ó. Espera que, aí vírgula, até 2020, 50% da produção pecuária brasileira, aí vamos colocar lá, ó, seja, colocar primeiro sejam, ou então seja consumida pelo mercado interno, ok? Preste atenção nisso aqui que eu vou falar agora. Muita atenção, desliga tudo aí e tal, porque essa questão aqui ela tem uma pegadinha, certo? Ó, fica atento. Primeiro, observe que tem umas vírgulas aqui, né? Então você já nota que aí tem alguma bagunça, vamos dizer assim, entre aspas, entre o sujeito e predicado. Você poderia pegar esse termo, ó, até 2020, e jogar lá para o final, ó. Ok? Aí você conseguiria tirar as vírgulas, ó. O Ministério da Agricultura espera que 50% da produção pecuária brasileira seja ou sejam, né, consumida pelo mercado interno até 2020. Ok?
conseguir limpar. Aqui é uma maneira de você limpar assim e fazer uma organização melhor na tua frase, certo? Aí preste atenção no detalhe, interessante. Essa questão ela está tratando dos números fracionários, né? Um número fracionário como núcleo. Só que ele fez uma alusão, como nós costumamos falar, né? Ou seja, ele voltou para o conteúdo da questão 3. Que a questão 3 é quando você trabalha justamente com porcentagem. Lembra lá que ele disse que segue a mesma regrinha praticamente da questão 4, que é dos números fracionários. 50%, como é que eu escrevo? Vamos escrever assim, ó, 50%, não é? Ok. Então, esse 50% aqui, pessoal, 50 não é mais de 1, tá no plural, ok? Então, eu poderia utilizar, ó, sejam, certo? O Ministério da Agricultura espera que 50% da produção pecuária sejam consumidas pelo mercado interno até 2020. Aí você me diz, professor, então coloca as duas aqui na resposta, seja e sejam, não. Por quê? Preste atenção na pegadinha. Eu não estou considerando outra coisa, eu estou primeiro considerando só a regrinha, que eu estou me referindo à porcentagem, então aqui pode vir para o plural, beleza. E também eu posso me referir ao termo preposicionado, ó, da produção, seja, né? Da produção está no singular, não tá? Então eu posso colocar o verbo no singular, ok? Show de bola. Agora você não vai colocar a forma no plural nessa questão, só no singular. Professor, mas por quê? Entenda, por questão de concordância. Olha o que é que o texto diz, ó. O Ministério da Agricultura espera que 50% da produção pecuária brasileira seja consumida. Olha aqui onde está a pegadinha. A pegadinha está aqui, ó. Porque eu não tenho S. Se eu tivesse o S, aí seria sejam consumidas. Certo? Tem que ficar ligado nisso aí também. Porque esse verbo aí ele vai ter que estar concordando também com essa outra palavrinha, né? Não pode ficar sem concordância. Não posso colocar aqui, ó, seja consumidas. Não, peraí. Ou então sejam consumida. Também não posso. E no texto tá assim, ó, consumida. Então se tá consumida, eu vou ter que jogar isso aqui para o singular, o verbo para o singular, e ele automaticamente esse verbo vai estar concordando com o termo preposicionado na produção, ok? Então preste atenção na pegadinha. Você podia achar, ah não, tenho 50%, tá no plural, né? E tenho da produção do termo preposicionado no singular. Então poderia usar as duas formas verbais, sejam e seja, mas não posso por conta dessa palavra, certo? Porque aí não haveria concordância entre sejam consumida, não há concordância. Então tem que deixar o verbo no singular. Pessoal, dica de ouro isso aí, viu? Presta muita atenção, ok? Muito bem. Agora vamos para a letra F, é? Letra F. Diz assim, ó. Mais de 2/3, ó, dos países... Aí o verbo consumir, né? A carne de frango brasileira. Aí mais de 2/3 consomem. Por quê, professor? Só tenho essa forma, não posso colocar consome, não? Não. Por quê? Preste atenção na fração, ó, 2/3. E preste atenção no termo preposicionado, ó, dos países. Então, tanto o numerador da fração está no plural, como o termo preposicionado, ó, está no plural, países. Certo? Então, ó, vai ficar no plural aqui a minha forma verbal. Ok? Isso aí é tranquilo, né? Vamos para a letra G. A letra E foi a pegadinha maior, viu? A letra E foi invocada. Gostei dela. Faz a gente raciocinar, né? Ó, a Arábia Saudita é o principal importador da carne de frango brasileira. Segundo o IBGE, cerca de 1/5 da produção. O verbo ir. Vai ou vão? Ou pode ser os dois? Vamos analisar
a fração, ó. A fração é 1/5, né? E o termo preposicionado é da produção, ó. Tanto o numerador tá no singular, quanto o termo preposicionado, ó, produção, tá no singular. Então a forma verbal é só no singular. Ok? Rapaz, show de bola, viu? Essas dicas aí. Muito boa. Muito boas essas dicas. Ó, depois da Arábia Saudita, 33% da carne de frango produzida para exportação, aí de novo, verbo ir, né? Vai ou vão para o Japão, os Emirados Árabes, a China e Hong Kong. Papai. Vamos analisar a porcentagem. Ó, ele diz assim, ó, 33, né? Porcento, ó, porcentagem. E vamos analisar o termo preposicionado, ó, da carne, né? Ok? Muito bem. Então você analisa, ó. Ah, professor, 33 tá no plural. Então pode ser vão. Show de bola. Boa observação. Cadê? Procurando aqui, macho, coisa. Aqui achei. O acento. Vão. Se ele se referir aos 33. Show de bola, né? Tá no plural 33, então você poderia colocar a forma verbal no plural. E se eu me referir à carne, carne tá no singular. Então poderia colocar na forma verbal também no singular. Então nesse caso, eu poderia colocar as duas formas verbais, tanto no plural como no singular. Certo? Muito bem. Gostaram aí, pessoal? Eu gostei da questão. Muito boa. Muito, muito boa. Eu acho que vai dar para fazer tudo aqui. Ó. Questão 5, que é só de marcar, né? Questão 5, pessoal. Página 77. Ó. Indique a opção correta no que se refere à concordância verbal de acordo com a norma culta. Aí, ó. Letra A. Haviam muitos candidatos esperando a hora da prova, né? Aí não tá legal, né? É havia muitos. Não é haviam, certo? É havia muitos. Beleza? Aí na letra B diz, ó, choveu pedaços de granizo na Serra Gaúcha. Aí já nesse caso seria choverão. Beleza? Cuidado para não colocar choverão, né? Choverão. Porque isso aqui é futuro, certo? Aqui é passado, ó. Choverão. Pedaços de granizo na Serra Gaúcha. Beleza. Aí ele quer a forma correta, né? Ó. Faz muitos anos que a equipe do IBGE não vem aqui. Letra C é correta, certo? Não é fazem muitos anos, é faz muitos anos, tá? Ó, ok. Aí bateu 3 horas quando o entrevistador chegou. É bateram 3 horas. E fui eu que abriu a porta para o agente do censo, né? Fui eu, ó, que abriu. Fui eu que abri a porta, né? Para o agente do censo. Então, letra C, letra correta aí, tá bom? Aí, galerinha, é o seguinte, você pode perguntar, professor, mas na letra E, professor, não era assim não, foi eu. A questão 5, né? Você podia dizer, não é escrito assim, não, foi eu que abriu. Não, pessoal. Por que não? Preste atenção. Quem é o sujeito aqui? Não é eu? Nesse pronomezinho eu? Então, esses verbos, eles têm que concordar com esse pronomezinho, ó. Conjuga o verbo ir com o pronomezinho eu, ó. Eu foi, é assim que eu conjugo. Eu fui. Não, é eu fui. E quando eu conjugo com o verbo abrir, ó. Eu abriu, é assim? Eu abriu. Não, é eu abri. Então você tem que observar que ele tem que concordar, ó. Esses verbozinhos, ó. Foi aqui e o abriu
tem que concordar com o pronome. Eu. Ó, fui eu que abri. Certo? Porque eu fui, eu abri. Então fui eu que abri. Nada de foi eu que abriu. Nada de... Você não está no mês de abril, nós estamos no mês de setembro, né? Então nada de abril aí. Entendeu? Eu abri, eu fui. Então tem que haver essa concordância aí. Ok? Só uma dica aí para incrementar o conhecimento. Certinho? Certinho, certinho, certinho. Questão, pessoal, número 6, né? Diz assim, ó, assinale a opção em que a norma culta da língua admite só uma concordância verbal. Só vai admitir uma concordância. A maioria das pessoas aqui não sabe do que está falando. Então, na letra A, pessoal, assumiria as duas formas verbais no verbo saber, né? Porque dá certo para concordar com a maioria, sabe, ou então pessoas sabem, certo? Então, pessoal, vamos para a questão número 6, ok? Página 77, questão 6. Ó. Assinale a opção em que a norma culta da língua admite só uma concordância verbal. É a letra B, tá ok, pessoal? Letra B. Que na letra A, ó, admite duas concordâncias. Ó. A maioria das pessoas aqui não sabe ou não sabem do que está falando. Porque o verbo saber tanto pode se referir à maioria, como pode se referir a pessoas. Então admite duas formas verbais. Já na letra B, ó, somente 1/4 da casa foi construído. Então, esse verbo ir, né, que está na forma verbal aí, foi, ele só admite essa forma mesmo, porque tanto o 1, que é o numerador da fração, está no singular, quanto o termo preposicionado casa está no singular. Então só pode ser foi mesmo, não pode dizer foram. Tá entendendo? E ainda tem a palavrinha que vem depois do foi aí, que é construído, não é construídos, certo? A letra C, grande parte dos materiais se perdeu ou se perderam, também pode assumir essas duas formas verbais, porque tanto ele pode se referir a essa grande parte, né? Pode se referir também aos materiais. Então, tanto poderia dizer se perdeu como se perderam. Na letra D, da mesma forma, a tabela mostra que 1% dos funcionários sempre se atrasam ou sempre se atrasa. Porque o 1%, ó, 1 está no singular, né? Então poderia ficar sempre se atrasa, 1% sempre se atrasa, ou então os funcionários sempre se atrasam. E na letra E do mesmo jeito. Segundo o IBGE, 10% está no plural, né? E da carne, o termo preposicionado carne, que está preposicionado por quê? Porque vem a preposição antes dele. Se lembre sempre disso. Que é um termo preposicionado. É porque vem uma preposição pré, ou seja, antes daquele termo. Então, carne também está no singular. Então, tanto o verbo poderia estar no singular quanto no plural. O verbo ir, né? Ó, porque 10% da carne de frango vai... de frango para exportação vai... certo? Ou então vão para o Brasil, para o Japão. Que eu poderia até dizer, ele vai como eles vão, certo? Eles quem? Os 10% vão para o Japão. Poderia assumir essas duas formas aí. E a questão 3, pessoal, questão 3, ó, questão 7, né? Deixa eu colocar outro slide aqui. Questão 7. Vamos ver qual vai ser a alternativa aqui, ó. Você vai completar, né? Simplesmente supõe o que e tal, meios para que se não sei o que, os cálculos de modo mais simples. Então você vai colocar deve haver ou deve haverem ou devem haver, ou então realize ou realizem. Então a alternativa certa, pessoal, letra D de dado. Suponho que deve haver meios para que se realizem
os cálculos de modo mais simples, tá ok? Questão 8 agora. Para completar também, do mesmo jeito, né? Aí essa questão tá bem tranquila, sim, porque você já encontra o sujeito logo no começo, né? Os índices. Os índices é o sujeito. Então o núcleo do sujeito é índices. Esse núcleo, apesar de ser um sujeito simples, né? Só tem um núcleo, mas o núcleo está no plural. Então todos os verbos que forem fazer referência a esse sujeito tem que estar também no plural. Então os índices têm, se essa forma verbal tem está se referindo a algo que está no plural, recebe o acento gráfico, que é o acento circunflexo aí, nesse caso. Então vai ser tem com acento. Crescido desde 2002, quando estavam, que está se referindo sempre aos índices no plural. Então o verbo vai estar no plural também. Quando estavam em 5,7 casamentos para cada grupo de 1.000 habitantes com mais de 15 anos e chegaram a 6,5 em 2006. Então, alternativa letra A de arroz. A de amor. Certo? Agora questão 9, mas é na página 78. Não se preocupe não que estamos já chegando no final. Esquente a cabeça não. É porque é um assunto realmente que requer bastante atenção. Certo? Página 78, questão 9. Vamos lá, a mesma coisa de você vai completar aí, né? Alternativa certa, letra E, certo, pessoal? Ora, faz meses, cuidado para não dizer fazem meses, não é fazem meses, é faz meses que não ocorrem na escola fatos. O que é que não ocorre na escola? Fatos. Então, esse fatos está no plural, então o verbo ocorrer vai ficar também no plural, ó. Como aquele que até agora nos perturba. Por que perturba e não perturbam? Ou perturbamos? Porque é o seguinte, ó, o que é que até agora nos perturba? Aquele, certo? Aquele fato. Então aquele está no singular. Então perturba vai ficar também no singular, porque está concordando com esse nomezinho aquele. Ok? Muito bem. O pronomezinho aquele. Agora questão... em página 78, questão 10, né? Deixa eu colar aqui e copiar para poder dar certo. A concordância verbal inadequada em... inadequada, né? Ó. Aconteceram muitos acidentes nesta rua, tá certo? Aconteceram muitos. O que foi que aconteceu, né? Muitos acidentes e tal. Agora letra B. Surgiu na reunião 2 dúvidas. Aí tá errado. Então você vai marcar a letra B. Porque ele quer onde está inadequado. Ou seja, está de forma errada a concordância. Porque assim, ó. O que foi que surgiu na reunião? 2 dúvidas. Então 2 está no plural. Então diz surgiram na reunião 2 dúvidas. Tem que estar no plural aí. Surgiram. Certo? Aí o restante tá tudo certo. Beleza? Estão falando 5 minutos. Estão faltando 5 minutos para acabar o jogo. Na lista constam 5 livros. O aluguel subiu 8% este ano. Então o resto tá tudo certinho, certo? Se você tiver dúvida, pessoal, em alguma dessas alternativas, por que está certo ou está errado, me pergunte, tá bom? Questão 11 diz assim: marque a alternativa em que a concordância verbal contraria a norma culta. Ou seja, está errado. Então você vai marcar o que está errado. Porque contraria a norma culta, então é porque está errado, né? Vamos dizer assim. Muito bem. Está errado para a norma culta, né? Aí letra A, bateram na porta durante a madrugada. Ok. Quem foi que bateu na porta? Eles. Um sujeito indeterminado aí. Você não sabe quem foi, né? Mas tá tudo ok. Letra B, esses assuntos são muito sérios. Tudo beleza também, tranquilamente, né? O que são muito sérios? Esses assuntos. Então, o sujeito, esses assuntos, está concordando com o verbo ser, que está no plural também, né? É como se fosse assim, ó. Eles são muito sérios. Eles quem? Esses assuntos. Na letra C diz, faziam anos que o país não escolhia democraticamente um presidente. Tá errado. É fazia anos. Então, você vai marcar a letra C. Certo? Fazia anos, não é faziam anos. É fazia anos.
E letra D, tá certo, né? Poderá haver comentários positivos quanto à eleição. Ok. E letra E, deveriam existir situações menos constrangedoras. Também tá ok, né? Deveriam existir o quê? Situações, né? O que deveria existir? Situações. Tá no plural aí, né? Então o verbo também vai para o plural. Ok? Questão 12 agora, né? Você vai completar também, né? Se houvesse mais tarefas a executar, né? Se houvesse mais tarefas a executar, deveriam existir mais elementos na equipe de trabalho. Então, letra D é a opção correta, certo? Muito bem. E a questão 13, assinale a frase em que há erro de concordância verbal. Tem um erro. Então, 4 estarão certas e 1 estará errada. 4 estão certas e 1 está errada. Letra A, 1/3 dos alunos foram aprovados. Ok. Como eu tenho aí o 1 no singular e o alunos no plural, né? Porque tanto eu posso me basear no numerador da fração, quanto no termo preposicionado para flexionar o verbo. Então, tanto o 1 está no singular, como o alunos está no plural. Então, a forma verbal aí do foram poderia ser os dois tipos. Tanto podia estar no singular como no plural. 1/3 dos alunos foi reprovado. Se o reprovado tivesse escrito também no singular. Mas como está escrito no plural, reprovados, então o verbo vai ter que se flexionar no plural, concordando assim com alunos. Certo? Muito bem. Letra B diz: não poderia haver dúvidas sobre a necessidade da imigração. O que é que não poderia haver? Dúvidas, né? Sobre a necessidade da imigração. Então, tudo ok, tá certinho, certo? Letra C, ó, faz mais de 100 anos que a Lei Áurea foi assinada, tá ok. Não é fazem mais, cuidado, pessoal. É faz mais de 100 anos. Aí, letra D, deve existir problemas nos seus documentos. O que é que deve existir? Problemas. Opa, problemas, então é devem existir, ok? Então aí está errado, ó. Problemas está no plural, então o verbo tem que estar no plural. Devem existir problemas nos seus documentos. Então aí há um erro de concordância verbal, certo? E letra E está correto, né? Ó, choveram papéis picados nos comícios. Muito bem, tá corretamente. Então você marca a letra D, certo? Na questão 13. Galerinha, aí a nossa aula se concluiu, né? Correção aí da atividade. Fica ligado na nossa próxima aula, dia 14, segunda-feira. Você vai trabalhar, nós vamos trabalhar essas páginas aqui do livro de português, 120 a 123. Então você já fica como uma agenda aí ou atividade de casa para você fazer, tá bom? Se lembre de ficar sempre olhando esse planejamento, bata um print ou anote para você ficar se lembrando das datas. Eu vou receber as atividades dia 28 e o seminário, que no caso não vai ser um seminário, vai ser uma avaliação, né? Uma provinha, também no dia 28, tá ok? Então um abraço, pessoal, Deus abençoe a todos, até a nossa próxima aula, se Deus quiser.